Sempre fui um pintor. É lógico que a pintura, né, foi se transformando nessa ritualidade, né, que marca o meu trabalho, né, com as performances, com as instalações, com os objetos que são produções residuais. Eu conheci o Boys quando eu estava na universidade, né, nos primeiros anos da universidade, que foram também os meus primeiros contatos com o candomblé. E o que eu estava aprendendo no candomblé, às vezes era muito informado, né? Eu associava muito com algumas questões, né, do trabalho do Boys. Sobretudo em relação aos materiais, sobretudo em relação às transformações dos materiais, e desse poder simbólico e energético das matérias, sobretudo orgânicas. Então o Boys ele foi muito importante nesse sentido. É lógico que depois a minha própria prática performática, né, que sempre foi marcada por ritualidades, né, também tinha uma referência dele. Além dele também outros, né, como a Marina Abramovic, né, e tantos outros artistas também que ficam e que se utilizam dessa ideia da ritualidade para criar ações artísticas. Esses materiais que sistematizaram, de certa forma, a criação da minha poética, que tem relações profundas com a Bahia colonial, a Bahia e o Brasil colonial, e aí não poderia estar por fora a monocultura do açúcar, né, e a implantação, né, desse sequestro de africanos escravizados no Brasil, e depois essa ideia do próprio corpo negro, né? Como esse corpo negro resistiu a tantas mazelas, a tanto sofrimento, a tantos processos de desumanização, né? Daí a minha escolha por uma carne que não é uma carne fresca, é uma carne resistente, que é a carne de charque, que é uma carne, né, que não se perde tão facilmente. E aí depois o dendê surge justamente como um elemento, um fluido vital que oxigena e dá vida esse corpo feito de carne resistente, de carne de charque, que de certa forma se originou, né, nessa paisagem dos engenhos de açúcar, no meu caso, na minha pesquisa do recôncavo da Bahia. Então, o azeite de dendê entra como esse elemento, né, que representa esses fluidos desse corpo afrodiaspórico que eu estava comentando, né? E o dendê é muito importante porque o dendê, na sua constituição, ele tem 3 dimensões. É o mesmo material, mas em 3 dimensões. A parte mais integral do dendê a gente chama de bambá. Está associado ao sêmen dourado da divindade Exu, né, em alguns ritos do candomblé. A parte mais fluida, que é a parte mais hidrogenada, né, aquela mais líquida, é a flor do dendê, né, que está associada ao sangue, esse sangue ancestral também, esse sangue dessa divindade também, importantíssima, que é o mensageiro dos mundos, que é Exu. E a parte intermediária entre o hidrogenado e o integral, né, a gente chama de saliva do dendê. É esse material que não é fluido nem muito pastoso, que lubrifica os processos de comunicação e que faz esse corpo afro-brasileiro falar. Então esses 3 fluidos, o sangue, o sêmen e a saliva, me ajudaram a pensar, através do dendê, né, esses fluidos vitais, né, ancestrais deste corpo afro-brasileiro.
meu trabalho também é extremamente poético e ficcional, né? E aí eu vou buscar justamente em um repertório muito grande de histórias míticas que estão nesses complexos textuais dos itãs e urbanos, que são essas narrativas, né, da vida dos orixás, né, da vida dessas divindades todas, né? E também das cantigas poéticas sagradas, que são os oriquis. Então, os itãs e os oriquis, somado com esse código, né, com esse regime de visibilidade, né, para falar do segredo sagrado, é que orienta, né, essa produção imagética minha. Eu tenho estudado muito os itãs que estão associados a cada insígnia, a cada instrumento. Porque não são apenas instrumentos que são associados às divindades, não são apenas símbolos, insígnias, né? São também armas. E é importante pensar também esses instrumentos como armas quando, nesse momento, a gente propõe uma batalha desse conhecimento africano, pré-colonial, né, contra justamente essa tradição europeia, né, que, de certa forma, nos formatou, né, e nos obrigou a ter apenas uma compreensão. Então, é uma forma de luta também, né, esses instrumentos, essas insígnias. O sacudimento foi uma performance, né, uma das mais complexas que eu já fiz, assim. Primeiro porque eu tive que me preparar, né, espiritualmente, né, para fazê-la, e depois porque também eu tive que negociar com instituições, né? Então tem esse caráter da negociação institucional, porque eu escolhi dois espaços, dois sítios históricos, né, que estão associados com a colonização e com essa história da escravização. Na margem brasileira, que foi do castelo da Torre do Garcia Dávila, na Praia do Forte, aqui em Salvador, né, no Mata São João, e no Senegal, na Maison des Esclaves, na ilha de Gorée, né, ali próximo a Dakar, né, na costa de Dakar, a ilha de Gorée. Então, esses dois lugares foram lugares que eu resolvi fazer duas performances. Esses dois lugares têm intimamente relação com essas duas questões, que para mim eram muito importantes, né, abordar, né, que era a questão da colonização e do escravismo. E aí eu resolvi fazer esse ritual de limpeza desses dois espaços, de limpeza espiritual desses dois espaços, né, tentando unir essas duas casas, né, através deste ritual. Essas casas, elas me assombram porque nelas moram muitos fantasmas, mas sobretudo o fantasma dos senhores de engenhos, da colonialidade, né, dos grandes agentes produtores da colonialidade, né? E justamente eram esses fantasmas que eu pretendia nas minhas performances, né, retirar desses espaços, debelá-los, né, limpá-los, sacudi-los até que eles possam ser afastados. Então foi um trabalho muito difícil de ser feito, né? E para mim foi muito importante produzi-lo. Ele existe em forma de uma videoinstalação, uma série de fotografias, e eles são apresentados como um díptico. Justamente o díptico fala dessa questão, dessas duas margens do Atlântico, né? A margem brasileira e a margem africana, desse Atlântico negro que está tão presente no meu trabalho como esse grande útero gestor, né, de toda essa sociedade que vai se construir na América, né? Pori é um ritual de iniciação que existe no candomblé, né, e que eu livremente, poeticamente, fiz a minha versão. A minha performance Bori é completamente diferente do que acontece no candomblé, no ritual. Mas o sentido do alimento é o mesmo, né? E o próprio preceito de preparar o alimento é o mesmo.
porque o Bori existe como live performance, inicialmente, depois a produção fotográfica que eu fiz no estúdio, não é um registro da performance, e agora a produção fílmica, né? O trabalho fílmico que foi feito com Lula, né? Que é Bori, o filme, né? E isso é bastante interessante porque dá uma dimensão, uma outra dimensão para o trabalho. A Floresta dos Infinitos, com Tigana, foi importantíssimo o trabalho. E a floresta de bambu está associada muito à divindade Oiá, Oiançã, ou Bamburucema, né, que é a senhora dos raios, é a senhora das tempestades, né? Nos rituais fúnebres, nos rituais de passagem dentro do candomblé, nós temos várias cerimônias, né, fúnebres. Uma delas chama-se axixê. Mas o que é o axixê? O axixê é a morte do corpo simbólico, né? Existe a morte do corpo físico e existe a morte do corpo simbólico. E nessa morte do corpo simbólico, nesse enterro do corpo simbólico, né, existe a construção, né, de objetos, né, que são levados e são colocados, oferendas que são levados e são colocados dentro de florestas de bambu. E a ideia é justamente colocar, né, tirar o público da Bienal e colocar dentro de uma floresta, adentrar a floresta, essa floresta desses espíritos, porque o maior presente que a gente pode dar para essas pessoas, para a energia dessas pessoas que tiveram vidas muito importantes, muito iluminadas, né, defendendo a natureza, é a gente nunca se esquecer deles. Ah,